E aí galera, beleza? Vamos lá para uma aulinha gravada aqui sobre a introdução dos textos dissertativos. Isso aí, vamos trabalhar introdução dos textos dissertativos, aí umas técnicas, alguns elementos que se fazem importantes para a gente compreender como funciona essa parte do texto e começar trabalhando a estrutura, tá? Então pensando em estrutura, pessoal, já vamos compreender o que a gente está trabalhando das últimas aulas até agora, tá? Nas duas últimas aulas de dissertação, a gente pegou o sisteminha, que é o sistema interpretativo elaborativo. Ou seja, eu interpreto algumas informações acerca do tema, tá? Que vão me ajudar a elaborar as minhas ideias, que vão ser colocadas em prática na redação. Então, primeiro eu interpreto, e essa interpretação ali me suscita possibilidades, né? Para você ir pensando e elaborando já o esqueleto da tua redação. É antes do rascunho, é aquele processo antes do rascunho. Por isso que teve gente lá no começo do ano que quando eu falei assim, ó, o que você faz? Primeira coisa que você faz no texto. Aí a pessoa falou, o rascunho, professor. Eu falei, pois é, mas se você começa o rascunho, você está começando errado. Por quê? Porque a gente precisa de toda aquela separação, elaboração, todo aquele princípio de organização das nossas ideias antes de começar o rascunho. Não adianta começar o rascunho querendo escrever sobre qualquer coisa, né? Então, é esse o ponto. Muito bem. Sabendo disso, galera, vamos entender que o texto dissertativo ele tem essa estrutura base. Essa estrutura base ela é compreendida de introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução ela tem um objetivo. O desenvolvimento, outro objetivo, e a conclusão, outro objetivo. São partes de um todo, cada parte com a sua especificidade, que vai fazer o todo o seu texto, tá? É essa a ideia. Tudo bem? Beleza. Então, sabendo disso, galera, vamos compreender primeiro a introdução, né? Essa primeira parte de texto, tá? A introdução, ela é um momento de ambientação do leitor, ou seja, é onde você prepara o leitor para aquilo que ele vai ler. Essa é a ideia. Preparar o leitor para aquilo que ele irá ler. É lógico que dentro da tua redação, o corretor ele sabe do que se trata, ele sabe o tema, ele sabe todas as informações. Porém, a gente não tem que levar isso em consideração. Você não faz o texto para o corretor, você faz o texto para um leitor, tá? E esse leitor, na introdução, ele tem que saber do que se trata o texto. Ele tem que ter uma ideia geral, tá? Ele tem que ter uma ideia geral. Por isso que a gente faz uma apresentação de informações. Então a gente vai trabalhar com a apresentação de informações. Ah, professor, mas quais informações? Informações essas que você retirou a partir do sistema interpretativo elaborativo que a gente viu semana passada. E na outra semana, né, na semana retrasada. Então, trata-se do seguinte, ó. Eu vou apresentar tema, problema e tese, tá? Eu vou, na introdução, ambientar o meu leitor acerca do tema, ou seja, acerca da especificidade do assunto, acerca do problema, do motivo pelo qual aquele tema está sendo trabalhado, e da tese, meu posicionamento, meu ponto de vista. Por isso que aquele sisteminha assunto, tema, problema, tese, argumentos e solução tem que estar, nos trinks. Ele tem que estar exato, tem que estar certo ali para você desenvolver, já tem que estar trabalhado. Por isso que fica a dica para você usar esse sisteminha e treinar em várias redações. Pega os temas de redação do vestibular que você está a fim de fazer, pega os temas anteriores e vai fazendo análise. Assunto, tema, problema, tese, argumento, solução. Assunto, tema, problema, aquilo que você reconhece, que você tira de informação. Tese, argumentos e solução, aquilo que você prepara, que você pensa, o teu conhecimento do tema. Muitas vezes, pessoal, é importante você pensar sobre o que você vai escrever para ter ideias, ou pelo menos para reconhecer um erro, que seria aquele momento que você fala assim, puxa, eu não pensei muito sobre esse assunto, nunca pensei sobre esse assunto, nunca me liguei que poderia ter alguma coisa relacionada a isso, entendeu? Então, nessa linha de raciocínio, tá? Assunto, tema, aliás, tema, problema e tese. Professor, por que a gente não fala do assunto? Porque o assunto é muito amplo. Então nós reconhecemos o assunto para colocar o tema em prática, para falar do tema. Tá? Porque o assunto é amplo demais. Então se eu vou falar, por exemplo, de educação dos surdos, eu não posso começar meu tema falando que eu vou falar sobre educação e do nada eu coloco a questão dos surdos. Não dá, entendeu?
né? Eu tenho que preparar o meu leitor. Então, o meu leitor ele tem que ter uma ideia do que está rolando, tá? Então, primeiro eu vou trabalhar o tema, tá? Aí o problema que é o motivo e a tese, que é a minha opinião. Isso aqui tem que estar na introdução. E introdução é isso. É só isso. Você fala, nossa, professor, mas só isso? Só isso. Pega um exemplo aqui, ó. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O acesso ao cinema é o nosso tema. O acesso. A falta de democratização é o nosso problema. Qual que é a tese? Sei lá, eu vou falar que a minha tese é por conta da falta de investimento em cultura. Então a minha introdução poderia ser: a falta de investimento à cultura é um grande problema que assola diversas áreas da nossa sociedade, principalmente as artísticas, né? Já que elas dependem necessariamente disso. O cinema seria um grande exemplo, pois muitas pessoas não têm acesso a ele. Alguma coisa do tipo, sabe? Alguma coisa simples, direta e rápida, né? Isso é a introdução, isso é o básico da introdução. Então, por exemplo, se você for fazer UEL, na UEL caem textos dissertativos de 12 linhas, de 15 linhas. Você precisa treinar essa introdução rápida, essa introdução ligeira, essa introdução direto ao ponto, tá? Você vai fazer às vezes até a dissertação da UEPG, da Unicentro, que às vezes são menos linhas, nem sempre vai dar para você trabalhar muito essa ambientação, né? Então você tem que ser mais específico, mais direto, mais objetivo, beleza? Muito bem. Aí, pessoal, a gente tem uma outra questão, porque daí muitos alunos chegam para mim e falam assim, Bruno, mas peraí, tudo bem, eu tenho que apresentar isso, mas do jeito que você fala é fácil, e fazer não é tão fácil assim. Eu falo, pois é. Por isso que a gente tem técnicas de redação, tá? Temos algumas técnicas interessantes. Uma dessas técnicas é a estratégia do pré-texto. O que é o pré-texto? O pré-texto é um pretexto, é uma desculpinha para começar, sabe? É um elemento ali que você ainda não necessariamente necessita dele de fato, tá? Você está ali utilizando ele para ambientar, para ajudar, para trabalhar mais, vamos dizer assim, a tua introdução. Lembrando que a introdução não é um lugar de você defender nada, é um lugar de você apresentar. Uma boa introdução, pessoal, garante um texto coeso, porque você vai preparar o leitor para tudo que vai aparecer, tá? Então, por exemplo, eu tenho que preparar o leitor para os meus argumentos? Tem, por isso que você destaca a tese. Eu tenho que preparar o leitor para a minha solução do problema? Lógico, você citou o problema lá em cima. A introdução é uma preparação de tudo. Então você pode preparar essa introdução bem preparadinha. Por isso que a gente tem, por exemplo, no Enem, introduções de 11 linhas, num parágrafo só, né, que usam essa estratégia. A estratégia do pretexto ela é o seguinte, pessoal. Ela é um sistema de ambientação. Então ela vai trabalhar essa parte aqui, ó, a ambientação do leitor, a preparação do leitor, o cuidado com o leitor, dele entender exatamente aquilo que nós vamos falar. E eu vou ambientar o leitor com base em algo que a gente, a princípio, não ia usar, o assunto. Posso usar o assunto ou o tema, tá? Então, professor, peraí, então quer dizer que dentro da ideia de educação do surdo, por exemplo, eu posso usar a educação no conceito amplo na minha introdução para depois focar no surdo dentro da introdução? Exato, é isso aí. Eu não posso, por exemplo, introduzir educação e colocar a educação do surdo só no argumento, porque daí a minha introdução tá fora. Mas se eu quiser colocar o pré-texto, que é o comecinho da introdução, que é o pré-texto, né, antes do texto, né, então, e o pretexto, que é a desculpa para começar. Se eu coloco ali ambientando a relação da educação nesse pré-texto, para depois citar o tema e focar na educação do surdo, joia, perfeito, vai dar muito certo, tá? Então a gente tem algumas formas de trabalhar esse pretexto, gente, essa técnica de redação, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou gravar 2 aulas hoje, então a próxima aula vai ser com os exemplos. Nós temos o pretexto de definição. Mas como assim pretexto de definição? Eu vou definir o assunto ou o tema numa definição de conceito, tá? Não exatamente como um dicionário, você não precisa falar se é um substantivo masculino, feminino, né? Mas você vai falar o que é. É nessa ideia. O que é? Então, se eu tenho, por exemplo, Enem 2015, a persistência da violência contra a mulher no Brasil, o que é a violência? Porque é legal, se eu ambientar bem o conceito de violência, eu vou chegar naquele conceito que violência não é só física. Então isso é muito bom. Por quê? Porque meus argumentos eles podem partir para a parte de violência psicológica, para violência moral, para violência simbólica. Então isso aí vai ambientar e vai conectar bem o meu tema.
tá? Ah, eu vou fazer do Enem 2016, né? Que é caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, a intolerância, né? Então, pensando ali, vamos pegar o tema, intolerância religiosa. Então, o que, que é intolerância religiosa? Então, vou conceituar como desrespeito, vou conceituar como algo contrário à lei. Massa! Para você, por exemplo, poder usar um determinado tipo de argumento como Estado laico. Legal! Né? Educação dos surdos, né? Então, desafios para a formação educacional do surdo no Brasil. Então, o que é educação? Aí eu jogo o que é educação e ligo, por exemplo, um negócio que eu vou falar já já, a ideia da nossa Constituição, que todos nós, né, todos os seres humanos ou todos os brasileiros têm acesso à educação. Então eu jogo essas informações, isso para ambientar o leitor, para ele entender do que eu estou falando. Se eu vou falar que a educação do surdo é desafiante, eu vou ter que indicar por que ela é desafiante. Né? Então eu posso falar que isso é um direito de todo mundo e que é um desafio colocar esse direito em prática. Aí vou levando ideias, tá? Então a definição seria a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, pessoal, é a declaração. O que é a declaração? É uma frase específica, uma frase de efeito, né? A educação no Brasil é um direito de todos. Ponto. No entanto, em relação à população surda, eu já começo a apresentação do tema. Tá? Então declaração é quando se faz uma frase específica, direta, objetiva, na lata, tá? Aí é a declaração. Funciona muito bem, né? O cinema deveria ser de acesso público, ponto. Eu faço uma pequena frase, sabe? Mas é uma frase de efeito, direta e objetiva. Muito bem, eu posso usar a alusão histórica. Alusão histórica é, pegar lá de trás nosso conhecimento de mundo, né? E fazer ali um princípio para minha redação. Então eu vou falar da violência contra a mulher, por exemplo, eu posso falar sobre o machismo na Europa, eu posso falar do estupro das mulheres, das indígenas aqui no Brasil e a forma como, por exemplo, o próprio Pero Vaz de Caminha, a gente teve aula de quinhentismo não há muito tempo, né? Como o próprio Pero Vaz de Caminha descrevia as índias, né? Então a gente pode colocar alguma forma de violência em relação a isso usando a chegada dos portugueses no Brasil, né? Vamos falar de... que mais? Vamos falar, por exemplo, do acesso ao cinema. A gente pode falar desde os irmãos Lumière, né? A invenção do cinema. Lógico que, pessoal, o pretexto, ele não é a tua tese, tá? Ele não é o trabalho com o tema, ele é antes do tema. Então, ele só serve para ajudar você a ambientar, ao dar o primeiro passo na redação, tá? Por quê? Porque se você trabalhar só o pretexto, é fuga do tema. Entendeu? Eu estou falando de acesso ao cinema no Brasil e eu estou puxando o assunto com os irmãos Lumière, por exemplo, e a invenção do cinematógrafo. Mas não quer dizer que eu vou trabalhar isso, porque daí eu vou focar depois no Brasil. Tá? Então eu vou mostrar também para vocês aí uns exemplos. Além da alusão histórica, nós temos a comparação. Tá? O que é a comparação? Então eu vou comparar países diferentes. No caso, quando tem um enfoque geográfico como o Brasil, eu posso comparar países, eu posso comparar culturas, eu posso comparar elementos. Aí você vai ver aquilo que você tem conhecimento de mundo, lógico, você vai ter que ter conhecimento para fazer a comparação. Mas você vai fazendo uma ligação ali entre elementos. Então, por exemplo, se a gente fosse falar do acesso ao cinema, eu poderia falar de Hollywood. Né? E poderia falar do cinema norte-americano, o quanto as pessoas têm acesso, o quanto ele é muito mais fácil, chega mais fácil ao público. E aí eu jogo para o Brasil. Tudo isso na introdução. Tá? E o último, e o que mais tem fama, que é a intertextualidade, né, gente? É você pegar um outro texto, pegar um outro elemento textual e fazer a ligação. É aqui onde entram, por exemplo, as citações de filósofos, de sociólogos, de obras literárias, dentre outros, tá? É o momento aí onde a gente tem uma amplitude de possibilidades introdutórias mesmo, né? Do Enem 2017, por exemplo, da formação educacional do surdo, teve muita gente que usou alguns filósofos, mas teve gente que usou Machado de Assis, né? Porque em Memórias Póstumas de Brás Cubas tem o caso da Eugênia, que é uma deficiente, então fez um comparativo de deficiências, né? Então usou a intertextualidade e a comparação, dá para você misturar, né? Na questão da violência contra a mulher, por exemplo, teve gente que intertextualizou com dados estatísticos do texto. Né? Segundo o mapa da violência, segundo tal estudo, né? Então eles utilizaram a intertextualidade. Intertexto é você ter uma relação entre textos, você está ligando o seu texto a um outro, tá? E aqui dentro da intertextualidade pode ter teoria, pode ter dado estatístico, pode ter vários tipos de informação.
Beleza, galera? Então, essa daqui é a nossa parte teórica. Na introdução, não se esqueçam que nós temos que apresentar tema, tese e problema. Tema, tese e problema. Não necessariamente nessa mesma ordem, tá? Nem na ordem que está escrito, nem na ordem que eu falei. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Você tem que apresentar, você tem que ambientar o leitor. E para ajudar a ambientar, você pode usar a técnica do pré-texto com qualquer uma dessas formas. Lógico que eu indico que você treine bastante. Uma coisa legal de se fazer é você trabalhar nesse momento que nós estamos, separar um tempinho para fazer partes de texto. Faz só a introdução, faz só a análise, sabe? Coisa assim. Né? Depois faz só o desenvolvimento. Isso ajuda muito para a galera que quer Federal e Federal do Paraná e o UEL, porque caem aqueles textos parcelados, né? O texto de continuidade. Eles te dão um pedaço do texto, você tem que continuar, ou você tem que colocar uma parte do texto que está faltando. Né, caiu na Federal, acho que ano retrasado, você tinha que fazer só o desenvolvimento, porque a introdução e a conclusão já estava pronta. Né? Então vira e mexe, cai uns textos desses, que é conteúdo nosso do segundo semestre, mas já vale ficar treinando para isso. Beleza, galera? Então ficamos por aqui, já já eu volto com os exemplos. Falou!